O batismo no Espírito Santo. Esta é a lição número 8 da classe de juvenis. O Espírito Santo, Deus presente em nós. Para esta aula, os hinos sugeridos são 24, 100 e 101. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo e é uma promessa do Senhor para todos aqueles que nele crê. Portanto, se você crê no Senhor Jesus, se você crê no batismo com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que você crê, então o batismo com o Espírito Santo é para você, apesar da sua pouca idade. Ah, mas você pode se questionar, mas eu ainda nem desci as águas, posso receber o batismo com o Espírito Santo? Sim, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, mesmo que ainda você não tenha descido as águas. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é dado por Deus, não depende de ação humana. Então, independente se a pessoa desceu as águas ou não, pode receber o batismo no Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é para os dias atuais. Assim como profetizou sobre a pessoa e o ministério de Jesus, João Batista também falou antecipadamente sobre o batismo no Espírito Santo, na vida dos seguidores de Cristo, confirmando assim a profecia de Joel. A Bíblia é um livro que tem várias profecias, e as profecias, claro, se cumprem. E uma dessas profecias que se cumpriu foi a descida do Espírito Santo, como fala lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que o Espírito do Senhor seria derramado por toda a carne, para toda a carne. E qual é toda a carne? Toda a carne que crê que Cristo é o Salvador, ele é o Filho de Deus, para todo aquele que crê no batismo com o Espírito Santo. Então, portanto, para todas as pessoas, independente, crianças inclusive, podem ser batizadas com o Espírito Santo. Na minha igreja, por exemplo, havia muitas crianças batizadas com o Espírito Santo. Então, veja que mesmo, foi aquilo que eu falei lá no início, ainda que a pessoa ainda não tenha descido das águas, mesmo crianças podem ser batizadas com o Espírito Santo. Então aqui vemos uma profecia de Joel que foi cumprida lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Portanto, João Batista ele antecipou a questão sobre o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo ele traz muitas questões das pessoas, muitas dúvidas. Nenhuma das dúvidas principais é que se o batismo com o Espírito Santo pode ser para todo crente. Sim, é para todo crente. Mas é verdade que nem todo crente recebe. Por quê? Não sabemos. Há pessoas piedosas, por exemplo, crentes no Senhor Jesus, mas por uma razão ou outra que nós desconhecemos, não recebem a promessa. Mas a promessa é para todos nós. Portanto, muitas pessoas de outras linhas teológicas afirmam que o Espírito Santo era somente para a época de Jesus, que não acontece hoje. Isso não é verdade. O Espírito Santo continua atuando na vida do crente. O cumprimento da profecia de Joel. Os discípulos permaneciam reunidos no cenáculo em número de quase 120 pessoas quando o Espírito Santo se manifestou. É muito interessante aqui dois pontos. Primeiro é a obediência dos discípulos ao Senhor Jesus. Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então eles ficaram em obediência. O que eles fizeram? Eles ficaram onde Jesus mandou ficar. E qual é o outro ponto? O outro ponto é que eles estavam reunidos. É importante estarmos reunidos na presença do Senhor com comunhão um para com os outros. Você puxa para um lado e seu amigo puxa para o mesmo lado. O que eu quero dizer é que nós devemos estar juntos num culto, por exemplo, adorando ao santo nome do Senhor e não ficar olhando para outras situações alheias. Nós devemos estar na igreja, no templo do Senhor, somente para adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Então aqui, no dia de Pentecostes é uma festa que acontecia 50 dias depois da colheita. Então veja que eles estavam reunidos. É importante nós estarmos reunidos em comunhão uns para com os outros e com todos nós com o Senhor Jesus, para que assim nós venhamos também receber o batismo com o Espírito Santo. Um acontecimento fundamentado. Diante do quadro inusitado, surgiram as mais diversas nações, desde a zombaria de alguns até a admiração profunda de outros. Pedro levantou-se e deu uma explicação
convincente, ele buscou nas Escrituras uma resposta para isso. Aqui existem dois pontos principais. Primeiro é a questão da zombaria. As pessoas zombam das pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Umas zombam, outras têm admiração. E qual é o outro ponto? O outro ponto é a questão da explicação. Você está pronto para explicar se acontecer um batismo com o Espírito Santo na sua igreja, por exemplo, e um amigo seu, por exemplo, que não é cristão, você consegue explicar para ele o que está acontecendo ali de fato? Como é que você explica isso? Pelas Sagradas Escrituras. Como você explica? Bom, o ponto principal é você comentar, por exemplo, que Joel, no capítulo 2, versículo 28, houve ali uma profecia que aconteceria o derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, essa profecia se cumpriu. Então, o que a pessoa está vendo ali na sua igreja naquele momento é um acontecimento da profecia. Como a profecia se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, ela continua atuante até hoje. Isso é uma explicação mais tranquila que a pessoa entenderá. Sobre a questão de falar línguas estranhas, por exemplo, e o nome já sugere, né, estranha, porque ninguém conhece. Por quê? Porque fala em mistério com o Senhor. Então, agora o ponto aqui que nós precisamos compreender que sim, você sendo batizado com o Espírito Santo, algumas pessoas vão zombar de você. E você precisa ter maturidade para compreender que as pessoas são assim mesmo. As pessoas vão zombar de você, apesar que o Espírito Santo é o poder de Deus. Portanto, você não deve se envergonhar de ser batizado com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, você continua buscando o Senhor para que o Senhor venha a cada dia mais renovar, né? Dar um renovo no batismo com o Espírito Santo, né? A renovação que eu digo não é que você vai ser batizado com o Espírito Santo outras vezes. Você é batizado uma vez só. Depois que você é batizado, o Senhor, ele te concede novas línguas estranhas. É como se você estivesse num curso de inglês, por exemplo. Você começa no início, claro, e você fala quase nada de inglês, e à medida que você vai estudando mais, você vai começa a falar um pouco melhor o idioma. Por quê? Porque você está crescendo ali na questão do conhecimento do idioma. A língua estranha é parecida. Você é batizado com o Espírito Santo hoje, e à medida que você vai falando em mistério com o Senhor, vai dando lugar, o Senhor vai te dando novas línguas. Então você vai ampliando. É por isso que muitas vezes você está na igreja e vê a pessoa dispara a falar língua estranha e não termina nunca, né? Vai toda a vida. Por quê? Porque é uma pessoa que tem muita intimidade. Então isso você precisa compreender que isso é o poder de Deus para a sua vida. Então você não tem do que se envergonhar. O início de uma nova época. A profecia de Joel cobre um período conhecido como o tempo da igreja e do Espírito Santo, que teve o seu início no dia de Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Para todos, para o pastor presidente e para o porteiro, para a criança e para o idoso. Não tem distinção, o Espírito Santo é para todos. Então veja aqui no sentido que o Espírito Santo ele está atuando na igreja e atuará até o dia do arrebatamento. E há um caso muito interessante a falar sobre a questão do arrebatamento, porque após o arrebatamento, o Espírito Santo não será tirado da terra. Pode parecer estranho, né? Mas o Espírito Santo não vai subir com a igreja, o Espírito Santo ele levará a igreja, vamos assim dizer, né? No entanto, ele não será tirado. Por quê? Porque a Bíblia menciona que as pessoas ainda serão salvas na grande tribulação. Serão poucas, é verdade. Inclusive, eu não digo para você ficar para, como diz, né, para segunda chamada, né? Mas, no tocante a essa questão, nós entendemos que haverá salvação de almas na grande tribulação. Como o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então ele estará ainda atuando. Eu vou deixar aqui na descrição o texto base, é que eu não me lembro agora, está lá no livro de Apocalipse, mas ele menciona sobre a questão das pessoas que vieram da grande tribulação. Então, se estavam na grande tribulação, certamente foram salvas na grande tribulação através do Espírito Santo.
O cumprimento da profecia de João Batista. João Batista destaca 3 pontos fundamentais do ministério de Cristo. Ele manifesta a chegada do reino invisível de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa questão aqui vai nos trazer alguns pontos sobre quem é a questão de João Batista. De quem estava falando? Estava falando de Cristo. Por quê? Porque é o Senhor que vai trazer o reino invisível de Deus para nós. É o Senhor Jesus também que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também é o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que já eu vou falar sobre isso. A relação entre os dois batismos. Batismo em água. O objetivo deste batismo é levar ao arrependimento e à confissão dos pecados, dando testemunho publicamente da fé em Jesus. É o batismo exterior que determinada pela própria pessoa que sente desejo de viver para Cristo. Pois bem, o que é o batismo nas águas? É a salvação? Não, não é a salvação. Ou seja, o batismo nas águas não é sinônimo de salvação. Mas a pessoa salva, ela é batizada. E por quê? Lembra que a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele precisa crer. E a questão do batismo também. Agora é claro que o batismo não dá salvação a ninguém. O batismo não dá. Mas a pessoa salva, ela é batizada. Então o batismo nas águas, ele é uma confissão diante de todos que aquela pessoa se decidiu por Cristo. Por exemplo, vou deixar aqui um exemplo. Digamos que quando a gente vai para a escola, por exemplo, você vai para a escola, você vai para o uniforme, você usa um uniforme. Então as pessoas identificam você, que você é estudante, porque você está com um uniforme. Aquele uniforme te identifica de qual escola você pertence. O Espírito Santo é como se fosse essa veste nossa. Ele o batismo nas águas é como se fosse essa nossa veste. As pessoas compreendem que nós somos evangélicos, que nós pertencemos ao Senhor. Por quê? Porque o batismo nas águas ele é isso. Ele é uma forma de demonstrar para toda a sociedade que nós decidimos seguir ao Senhor Jesus. Batismo no Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você está comigo aqui há um pouco mais de tempo, você percebe que eu tenho sempre esse cuidado de falar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque isso é uma questão que eu acredito que seja algo perigoso. Quando Jesus falou, quando a Bíblia menciona sobre a questão esse ponto específico, está lá em Mateus 3,11, ali está falando sobre a questão de julgamento, né, de juízo. Então, quando a Bíblia fala sobre que o Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo nós sabemos bem o que é. Mas esse fogo aqui não é o fogo do Espírito Santo. Algumas pessoas até falam, mas é um complemento. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Nem todo complemento é bom. Complemento é bom. Por exemplo, eu posso te dar uma pizza, por exemplo, porque pizza é legal, pizza é bom. Mas se eu te der um veneno de rato, o veneno de rato é bom? Não, o veneno de rato, como o nome já sugere, é um veneno. Então nem todo complemento ele é bom, é o caso aqui. Então muitas pessoas associam que apesar do fogo ser um símbolo do Espírito Santo, neste ponto aqui, nesse texto, não é. Por que não é? Porque quando Jesus fala aos discípulos, lembra lá de Atos dos Apóstolos capítulo 1, vê que Jesus fala que nós seremos, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Nós aqui não tem fogo. Por quê? Porque esse fogo aqui é fogo de arrependimento. Então, como o povo já era arrependido, os discípulos já eram arrependidos, então não existe aqui fogo para a vida deles. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acreditam assim, por exemplo, fulano é batizado com o Espírito Santo. Mas cicrano é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então essa pessoa que é com fogo sugere que é maior do que essa pessoa que é só batizada com o Espírito Santo. O que não é verdade. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Não existe uma pessoa diante do Senhor, diante do Espírito Santo, por exemplo,
que um é batizado com o Espírito Santo, mas o outro chega lá todo posudo, não, mas eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, como se fosse maior. Não é. Então, o cristão, ele é apenas batizado com o Espírito Santo. Não tem esse negócio de fogo. O fogo aqui é sentido de uma outra coisa, que no caso é de arrependimento, é de julgamento. Então, o cristão mesmo, a pessoa salva, você, por exemplo, se você ainda não foi, você será batizado somente com o Espírito Santo e não com fogo. Por quê? Porque você já é arrependido. A atualidade da promessa. A doutrina do batismo no Espírito Santo é atualíssima e continua em evidência, sendo uma promessa para os que creem. O batismo com o Espírito Santo é para todos nós, desde criança até idosos. Como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Isso é uma pergunta muito interessante. Não existe receita de bolo. Pelo menos não nesse caso. Existe receita do bolo, mas nesse caso não. Há pessoas que têm casos diferentes. Tem pessoas que são batizadas na vigília, tem outras pessoas que são batizadas em consagração, tem pessoas que são batizadas, por exemplo, acredite, na escola bíblica dominical. Eu já vi casos de pessoas ser batizadas com o Espírito Santo na escola dominical. Então não existe uma regra. Não existe uma regra. Existe um ponto. Qual é o ponto? Crer no Senhor Jesus, crer no batismo com o Espírito Santo. Tenha fé que o Espírito Santo é para a sua vida. Então isso vai fazer de você um candidato, uma candidata a ser batizado, batizada com o Espírito Santo. Então, que você tenha fé no seu coração, continue com fé que sim, o batismo com o Espírito Santo é sim para os dias atuais. Para concluir, não podemos deixar com que as crenças no batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, e na atualidade dos dons espirituais esfriem em nosso meio. Essa é uma marca importante do pentecostalismo e não podemos deixar que nos descaracterizem, até porque temos plena convicção do respaldo bíblico da doutrina pentecostal e sabemos que precisamos da experiência com o Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão. Se você for na rua, por exemplo, se você vê um policial fardado, você imediatamente identifica ele como policial justamente por ele estar fardado. Então, o Espírito Santo é como se fosse a nossa farda. As pessoas observam, né, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo em sua plenitude. E o que eu quero dizer com isso? Nós, da Assembleia de Deus, principalmente, que é o maior movimento pentecostal do mundo, nós não podemos e não devemos deixar que nós venhamos perder essa nossa identidade de pessoas que têm os dons espirituais, o dom de maravilhas, o dom de cura, o dom de interpretação de línguas, o dom de falar em línguas, entre tantos outros, o dom da sabedoria. Então nós devemos continuar buscando ao Senhor para que Ele nos batize com o Espírito Santo, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, que nós venhamos ter o dom do Espírito Santo, que venhamos ter o fruto do Espírito Santo. Para quê? Para que nós venhamos viver o Espírito Santo em sua plenitude. Se porventura você ainda não chegou nesse ponto, né, você ainda não tem, você sente ainda que você ainda não é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, você ainda não tem o fruto do Espírito ainda, né, pelo menos não no sentido geral, amplo, profundo, continue buscando ao Senhor, orando ao Senhor, porque certamente você o terá. Agora, a verdade é que ainda que você não tenha isso, você é selado pelo Espírito Santo. Eu vou te dar aqui um mau exemplo, né? Não é que eu vou te qualificar como tal, né? Não estou te qualificando, é só para a gente entender. Você já observou que em fazendas, por exemplo, os gados são marcados, eles têm uma marca de ferro, né? Que marca no couro do animal para as iniciais do dono? O Espírito Santo é como se fosse aquela marca, né? Não é que, mais uma vez, não é que eu estou te qualificando como um animal, é só para a gente entender. O Espírito Santo é um símbolo nosso, né? É um símbolo da igreja, né? Da igreja de Cristo, né? Da Assembleia de Deus, Deus é amor, e todas elas que acreditam no Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, o adversário vê a sua vida, ele vê você marcado com o Espírito Santo, você é selado, então ele sabe que você tem dono, que você é do Senhor Jesus. Então, continue buscando ao Senhor, porque ainda, mais uma vez, que você não seja batizado com o Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa: a tua vida é selada com o Espírito Santo e você é templo do Espírito Santo. Então acalma o teu coração, porque certamente a promessa chegará para a sua vida. Hora da revisão. Número 1, João Batista.
Número 2, profeta Joel. Número 3, comemora os 50 dias após a colheita. Número 4, o objetivo deste batismo é levar ao arrependimento e à confissão dos pecados, dando testemunho publicamente da fé em Jesus. Número 5, é recebido mediante a fé. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar o batismo no Espírito Santo. Venhamos ser cheios do Espírito Santo, venhamos ter os dons do Espírito Santo, que venhamos ter o fruto do Espírito Santo, ou seja, venhamos ter o Espírito Santo em nossa vida em toda a sua plenitude, para a honra e glória do nome de Jesus, para a alegria do nosso coração e para a edificação da igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E um forte abraço a Marcela Bispo. Deus abençoe a sua vida. Tchau!